Fala pessoal do Gabaritando, pessoal do curso Gabaritando, satisfação enorme estar aqui gravando mais um vídeo. Vamos lá, galera. O tema de hoje é um tema seríssimo, né? Um tema muito importante, um tema que a equipe de português mandou, que é sobre o feminicídio, a violência doméstica, né? A violência não só doméstica, mas a violência contra as mulheres, né? Pelo fato de serem mulheres. Então eu queria até começar mostrando a diferença do que é o feminicídio, do que é o homicídio, por que tem... Até porque uma das perguntas do nosso comando da redação é a importância da lei do feminicídio. E intrinsecamente a discussão do porquê distinguir, né, o feminicídio dos demais homicídios. E há, claro, uma razão que eu vou colocar aqui no slide, vou mostrar para ficar mais evidente para você fazer uma boa redação. Mas o tema é esse aqui. A galera de português mandou foi o seguinte texto. Vê se dá para ler aí, que eu vou ler aqui também, está pequenininho para mim. Texto 1. A palavra feminicídio foi difundida no mundo pela socióloga sul-africana Diana Russell, que usou o termo pela primeira vez em março de 76 em um Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres. E eu, definitivamente, notei que quando usado o termo chama a atenção das pessoas para os elementos misóginos do feminicídio. Isso destaca que é um crime de ódio, não é apenas um assassinato como outro qualquer. Afirma Dilma Rousseff, isso quando da aprovação da lei, né? Enfim, Dilma Rousseff, gente, estou viajando aqui, está tão pequenininho. Diana Russell, Dilma Rousseff foi genial. Porque a lei do feminicídio, se eu não me engano, foi aprovada no governo dela, né? Ou não, né? Foi em 2005, né? Foi no governo, mas foi mal. Vamos lá. 2015, foi no governo dela. Mais uma. Mas ali é a Diana Russell, tá? Perdão, socióloga. Texto 2. Dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu trouxe esses dados também, apontam que houve um aumento de 22% nos registros de casos de feminicídios no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Os números correspondem aos meses de março e abril e foram comparados com o mesmo período do ano passado. O número passou de 117 em 2019 para 143 nesse ano de 2020. Eu vi esse dado também quando estava levantando informações para vocês aí, para a gente fazer uma boa redação. Beleza? Vamos lá. Doria Dilma Rousseff ali na frente. Primeira pergunta, a importância da lei do feminicídio. Segunda, possibilidades que expliquem o aumento de casos de feminicídio no Brasil. Terceira pergunta, medidas públicas que podem ser adotadas para diminuir o feminicídio do Brasil. Então, eu como sempre, divido, né? Fica bem organizadinho aí para vocês. Começaria respondendo, então, evidentemente, aí pela importância da lei do feminicídio. E a primeira questão é que existe, né, a lei primeiro é essa, né, deixa eu só explicar a lei de 2015, né, como eu tinha dito, é do governo da Diana Russell, é da época da Dilma Rousseff, o governo dela, foi aprovada a lei do feminicídio, que entrou em vigor, né, naquele ano, lei número tal, e o assassinato de mulheres por serem mulheres. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, né? Então, aí a importância disso. Primeiro, a recorrência, né? Primeiro, a gravidade dos números coletados, né? Você faz uma pequena pesquisa na internet, você vai ver a quantidade, e o Brasil está entre os países que mais tem esse tipo de caso, de violência contra mulheres por serem mulheres, que é a definição do feminicídio, né? Que diferencia do homicídio, né? Então, é um crime de misoginia, é um crime de ódio às mulheres, né? Então, primeira questão, por que tem que ter uma lei dessa? Porque existe no Brasil, infelizmente, números alarmantes. Porque, infelizmente, são casos recorrentes. Então, existe uma recorrência brutal, né? Basta ver o jornal todo santo dia, são inúmeros casos de feminicídio. Então, a primeira explicação da importância da lei é porque, infelizmente, o Brasil é recordista nisso, né? E aqui alguns dados. Esse do monitoramento Um Vírus e Duas Guerras, falando sobre a violência durante a pandemia. Uma mulher é morta a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. O monitoramento mostra que a subnotificação e a ausência de dados sobre raça,
orientação sexual e identidade de gênero. Há outras questões ainda além disso, né? Mas é impressionante como é que a questão da recorrência fez com que houvesse a importância da lei, né? Que a lei tivesse uma importância maior. Lei 2015, mas 2020 os dados aumentaram muito por conta da pandemia, né? Ó, a taxa agora, em geral, né? Tirando a pandemia, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Esses dados são importantes, né? Com uma média de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde. Galera, sempre lembrando de guardar, né, referências para você trazer dados, né? Não ficar uma coisa assim no ar, né? De onde você tirou isso da minha cabeça? Não. Dados do Atlas da Violência são sempre referenciais, né? Revelam que a morte violenta intencional de mulheres no ambiente doméstico cresceu 17% em 5 anos. Então você vê que são duas informações importantes aí, né? Os números, né? Que por isso a importância de uma lei para coibir tal crime, e também as referências são sempre importantes, né? O OMS, mapa do Atlas da Violência. A outra questão também de ter uma lei, né, específica é que se trata de um crime de ódio. É um crime que não tem como objetivo um convencimento qualquer, uma cobrança de uma dívida, uma questão passional, não que isso reduza, né, a gravidade de um crime, mas é um crime que é banal e que, além disso, é de uma crueldade, porque não há o que se fazer com relação àquele agredido. Então, é mais ou menos não, é o caso do racismo. É um crime de ódio, porque eu não quero que aquela pessoa, não tem como, aquela pessoa se torne branca. Eu quero exterminá-la. Eu não tenho como aquela pessoa virar homem, né? Eu quero exterminá-la, por ser mulher. Então, o crime de ódio, ele tem que ter um agravante. Ele não é um crime comum, né? Não é um crime como tantos outros que ocorrem na sociedade. Ele pressupõe algo ainda mais grave, né? Eu quero o desaparecimento daquela pessoa, o extermínio dela, né? Então é um crime de ódio, daí a lei do feminicídio ser tão importante. Também acabar com o sentimento do Brasil, ou essa sensação, melhor dizendo, no Brasil, de impunidade. De impunidade. Tem uma lei, né, que coíba, que coloque na prisão essas pessoas, né, esses agressores, esses assassinos, né? Então a lei ela serve para poder justamente acabar com a impressão de impunidade no país. Eu diria que essas são as principais importâncias, né? Daí você poderia fazer já um início de redação muito bom, né? Vai desenvolvendo, lógico, né? Também com a sua escrita. Possibilidades que expliquem o aumento de casos de feminicídio no Brasil. Bom, eu vou partir primeiro de explicações estruturais, né, que não foram superadas, é por isso que eu trouxe. Né? A questão está falando de um crescimento. Claro, o crescimento você pode tratar, vou mostrar isso aí, a epidemia, né, a pandemia, melhor dizendo, da Covid, que foi o que fez com que em 2020 os números aumentassem tanto. Mas, né, várias questões já falo sobre o tema. Mas também é uma questão estrutural, e isso é fundamental citar, que é a gente jamais ter superado uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, isso, patriarcalismo histórico nosso, né, de uma sociedade em que o homem tem um papel central, né, e eu digo mais, a não superação de uma sociedade autoritária. Nós vivemos hoje uma sociedade com claríssimos sintomas de autoritarismo. Então, tem duas questões aí que fogem da conjuntura, né? Que fogem do momento atual, da pandemia, né? De ter mais gente em casa, de ter mais gente ociosa, de gente sem emprego, não sei o quê, bebendo mais, não sei o quê, por uma questão que é estrutural, que é muito mais uma questão histórico brasileiro e que, vale ressaltar, aumentou porque ao longo dos últimos anos isso jamais foi esperado, da história jamais foi esperado. E pelo contrário, ao invés de caminharmos por uma saída desses problemas, vivemos hoje uma sociedade que tem ainda um ar mais autoritário ainda.
de macheza, de masculinidade tóxica, né? De lei do mais forte. Então existe ainda uma sociedade que a gente não superou e que só vai cada vez mais com sintomas de autoritarismo. Ah, por que você colocou uma foto de um escravo sendo açoitado lá atrás? Porque é histórico. É uma sociedade repressora desde os tempos da escravidão, desde os tempos do Brasil que não tinha ainda nem independência. Isso só foi aumentando e agora a gente tem meio que um ethos, né, desse autoritarismo enraizado na sociedade em 2020. Ó, como exemplo, ex-companheiros que não aceitam o fim de um relacionamento e acreditam que a mulher é objeto de posse. Tudo feminicídio, o caso é esse, né? Quase todo, né? A mulher separou, né? Se quis ir embora, o cara não aceita, o sujeito não aceita, o assassino não aceita, vai atrás e mata a mulher. É um sentimento de posse. É um sentimento de uma sociedade autoritária. Não é isso? É um sentimento de uma sociedade, inclusive, escravocrata, que vem no DNA essa questão da posse, da propriedade. Né? Agora, se for trazer números do presente, né, números mais recentes, a pandemia, né, galera? Isso tem desenvolvido inúmeros trabalhos, né, de excelência, né? A sociologia tem trabalhado muito com isso aí, mostrando como nesses tempos de pandemia, de enclausuramento, né, de lockdown, né, etc., tem aumentado os casos de violência. Né? Tanto é que você tem campanhas aí, ó, o número 180 é o número que é o número verdadeiro, né? Para denúncias contra a violência doméstica, né? Contra as mulheres. E contra os homens também, mas evidentemente que o número é muito maior contra as mulheres. E mostrando que isso aumentou muito durante o coronavírus. Tem um dado aqui, ó. Dados levantados pelo Fórum Brasileiro, é o que está no enunciado, né? Diz que aumentou 22%. Eu não tinha visto, eu não tinha lido o texto do enunciado, eu acabei repetindo. Está aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso pelo aumento do confinamento, né? Pela quantidade também de parceiros, né? De homens, especialmente, perderam emprego, e muitos passaram a beber mais. Há estatísticas de consumo de álcool que foi aumentado assim, de forma estratosférica nesse período. Então, a violência doméstica turbinada pelo efeito de drogas, né? sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, isso tudo fez com que durante esteja acontecendo, né? Durante a pandemia, um aumento gritante, né? Da quantidade de feminicídio. Né? Tem visto aí direto nos jornais. Né? Bom, e para terminar, indo aí para a reta final, medidas públicas que podem ser adotadas para diminuir o feminicídio no Brasil. Bom, primeiro a própria criação de leis, né? E não só ela, o cumprimento delas, né? Já que nós temos aí o exemplo da lei de 2015 do feminicídio, que essas leis serão cumpridas, claro. Né? Agora, uma questão antes de chegar a questões mais imediatas, trazendo questões de médio e longo prazo, não tenha dúvida que se eu aponto como um dos problemas, né, a questão de uma sociedade machista, patriarcal, autoritária, violenta, da posse, né, é preciso trabalhar isso na cabeça dos jovens, né, nas escolas, né, na educação, que isso não existe. Né? Então é preciso, é necessária, a condição sine qua non, uma desconstrução da sociedade vigente. Né? Isso com a violência policial, isso com vários assuntos, com a homofobia, né, com a xenofobia, sei lá, o que seja. É preciso desconstruir essa sociedade. A demofobia, então é importante, né, que é a aversão aos pobres. Então você precisa desconstruir isso e a educação é a base. Né? Porque, né, um adulto é muito mais difícil de você desconstruir. Um jovem você já a partir dali nem desconstrói, né? Você já constrói com conceitos adequados, né? Com conceitos humanos. Né? Então, a primeira questão seria a educação. Eu colocaria isso na redação facilmente. Né? Tanto é que tem dados. Ó, países em desenvolvimento ou pobres, como o Brasil, que apresentam sistemas educacionais mais precários, possuem maiores traços culturais e sociais de misoginia. Está vendo? Não é, porque a gente tem um sangue latino. Né? Não, porque não é isso, não. É porque não tem educação mesmo. Né? Porque você tem um sistema que reproduz o tempo todo
o machismo, né, e isso através também de várias outras formas, de piadas, etc., né, e que naturalizam o comportamento contra as mulheres, que chega, né, à gravidade do assassinato, mas que vem muito antes, com outros tantos episódios, como a gente vê. Inclusive, já até gravei, né, se eu não me engano, não sei se foi para o JG ou para tema de redação, a violência, por exemplo, dentro do esporte, especialmente do futebol, contra as mulheres. Né, como isso se naturaliza. Né? Então, é um dado importante. A educação é fundamental para combater a misoginia. Agora, questões mais específicas. Delegacias especializadas, né, a criação de delegacias de defesa da mulher, né, isso é fundamental, mas que não pode ser isolado, né, esse tipo de ação. Deixa eu mostrar isso aqui antes. Mas também. Vai demorar, gente. Achei que fosse aparecer logo. Já era para ter aparecido. Vai aparecer os slides na frente. Mas também com a capacitação dos policiais. Né? É preciso fazer cursos preparatórios para os novos, né, para os aspirantes aí ao cargo de polícia, né, de policiais, que também tenham essa capacidade de ocuparem, né, esses papéis dentro da delegacias especializadas para violência contra mulheres, desempenhar o papel de atendimento. Né? Muitas vezes as mulheres são constrangidas, não querem denunciar. Eu vou mostrar aqui os problemas graves, né, que você tem. Por exemplo, né, o que o poder público pode fazer. No caso da delegacia da mulher, ela pode, através da delegacia, que é uma ação pública, você ter abrigo para vítimas da violência, porque a violência é em casa. Então, ela está denunciando o sujeito que está na própria casa. Né? Então, ela vai voltar e está lá, o seu agressor. Né? Uma assistência social, um trabalho de psicologia, né? Um sistema judiciário próprio e pensando na mulher. Então, são algumas questões em relação à delegacia da mulher. E aí, no mundo inteiro, está pequenininho para ler, mas, por exemplo, na França, hotel para vítimas. Né? Aí, na Argentina, Colômbia, Uruguai, WhatsApp, linhas de WhatsApp, tempos maiores de atendimento. Enfim, existem diversas formas, além da época do isolamento, para você tentar atuar de forma mais eficaz, né? E combatendo o feminicídio. Campanhas, né? Importante lembrar que as mulheres não se calem, né? que se fale disso. Né? Não existe essa coisa de que briga de marido e mulher, né? Ninguém se mete a colher, né? Essa coisa bizarra, né? Que a gente evidentemente não tem mais isso, mas campanhas para que vizinhos denunciem, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem condições de denunciar por N motivos. Então, que vizinhos fiquem atentos, pessoas fiquem atentas, que isso se torne um problema da sociedade. Né? Então, é o poder público, na redação se colocando isso, estimulando que a sociedade como um todo haja em respeito à vítima, né? Em preocupação às vítimas. Né? Então, as campanhas também são importantes. Tem todo tipo de campanha, mais uma vez, número 180, sempre lembrando. E aí, que era para aparecer antes o curso de formação aos policiais, para que também não entre na delegacia sem saber o que fazer, né? É importante ter o atendimento, né? Gente, fico com uma dica aí final, uma série da Netflix, minissérie, chamada Bom Dia, Verônica, muito bom, com o Du Moscovitz, está vendo aí, né? Elenco estelar, Mila Morgado, essa outra aí, Tainá Miller, né? Se não me engano. Muito boa série mesmo, sobre esse tema, sobre o assunto da violência contra as mulheres, o feminicídio, e fica aí como um complemento aí, caso vocês queiram aprender, né, de uma maneira, se bem que não tem muito ali para aprender, mas para assistir mesmo, e é pesada a série, não é leve não, bem pesada. Galera, fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo tema de redação. Valeu!